Oi pessoal, tudo bem? Eu vim fazer esse vídeo hoje para tirar algumas dúvidas que eu tenho recebido aqui na clínica de pacientes que têm ligado para cá perguntando sobre orçamento de aparelho, enviando somente o exame por WhatsApp e às vezes me mandando até o modelo, né? Já o nome do aparelho, o modelo do aparelho que tem que usar, né? Essa não é a melhor conduta, não é a melhor prática que a gente deve ter. E aí eu vou explicar um pouquinho o porquê, né? Para esclarecer um pouquinho para os pacientes. Quando a gente atende o paciente presencialmente, esse primeiro contato, ele é importante porque a gente faz uma série de perguntas para o paciente. Além das perguntas, a gente faz uma avaliação visual do paciente. A gente precisa conhecer o paciente e o paciente nos conhecer também, né? Então, durante essas perguntas, e essas perguntas, elas abordam, por exemplo, questões como há quanto tempo que essa pessoa tem a perda auditiva, se ela já foi usuária de aparelho, se ela só está trocando o aparelho para uma nova tecnologia, há quanto tempo que ela passou com o seu médico de confiança, com um otorrinolaringologista, né? Se ela está passando por algum tratamento, se ela tem alguma comorbidade. Então, a gente faz avaliações da orelha, do ouvido e também uma avaliação como um todo, da saúde como um todo desse paciente. Se ele usa alguma medicação específica, porque tem medicações que podem interferir na saúde auditiva, né? Se ele tem uma boa habilidade manual, se ele se comunica bem, né? Se ele fazendo, por exemplo, o movimento de colocar o aparelho, como é, né? Se a família acompanha, não acompanha, se vai ter ajuda da família, se vai ser ajuda frequente ou não, para que eu possa entender o quanto de tempo que eu vou ter que treinar esse paciente também, né? Qual é a expectativa dele em relação a melhorar a audição, quais são as dificuldades, qual é o medo que ele tem com o uso de aparelho auditivo. Tudo isso a gente pergunta na primeira consulta. Essas perguntas, elas precisam e devem ser feitas na primeira consulta, presencialmente. Não existe outra possibilidade, tá? A primeira consulta, certo? Então, eu não posso simplesmente passar o preço de um aparelho auditivo que já foi determinado pelo paciente sem ter a primeira consulta. Não faz sentido, não é correto, né? Hoje em dia, a faixa de valores, as pessoas sabem, tá na internet, ok, mas o melhor modelo, a melhor tecnologia, o melhor tamanho, eu preciso estar frente a frente com o paciente, né? Até porque no mesmo paciente as orelhas são diferentes. Então não tem como eu determinar um aparelho se eu não estiver vendo, se eu não estiver olhando, se eu não conversar com ele. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é que o paciente ele não vem só, testa, faz todos os testes, é selecionado o melhor aparelho, compra e vai embora. Não, é um casamento. O paciente vai vir várias vezes depois, por anos, porque o aparelho auditivo ele dura alguns anos. Então, o serviço que o paciente está indo é um serviço bacana, é de confiança dele. A fonoaudióloga estabeleceu um relacionamento de confiança, de empatia, de parceria com ele. Eles se deram bem, eles estão juntos nessa reabilitação. Então, tudo isso é estabelecido na primeira consulta. Então, por isso que eu quis vir falar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho recebido muitos telefonemas e várias mensagens por WhatsApp para orçamento. Não façam isso, essa não é a melhor forma, nem a fono, nem o paciente. Conversem, se olhem, falem sobre os medos, sobre as expectativas, sobre o futuro, de como vai ser lá na frente, tá bom? Então, eu vim para falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu vou continuar fazendo esses vídeos aí para esclarecer algumas dúvidas. Qualquer dúvida podem me mandar mensagem, tá bom? Um beijo e bom final de semana.